Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp Windows Form. Bom, nossa aula vai continuar do nosso último ponto que foi o formulário de login, porque a gente ainda pode explorar recursos da linguagem C Sharp aqui do Visual Studio dentro desse pequeno projeto. Um dos objetivos que eu quero alcançar hoje é explorar um pouco mais a estrutura das propriedades e dos eventos que eu consigo atribuir a um text box. Bom, você está vendo a minha tela do jeito que eu abri o projeto, né? Estou na parte de design, por isso que está aparecendo aqui a minha caixa de ferramentas, o gerenciador de soluções e a caixa de propriedades. Porém, eu não vou precisar ver tudo isso hoje. Eu não vou precisar ver a caixa de ferramentas, que a gente não vai utilizar componentes novos hoje. Também não vou precisar ver o gerenciador de soluções. O que eu vou precisar ver aqui vai ser o meu painel de propriedades, que a gente vai dar uma olhadinha aqui quais propriedades que a gente pode ajustar para melhorar o comportamento do nosso formulário. E aqui na parte de eventos também, no botãozinho do raio aqui, né? Então a gente tem a separação entre os eventos que podem ser atribuídos a um elemento e quais as propriedades dele. Você já aprendeu que as propriedades e os eventos estão atribuídos aos elementos aqui no meu Windows Form. Por exemplo, eu estou aqui com a minha janela selecionada, né? Com a minha form selecionada. Então aqui eu tenho acesso a todas as propriedades da minha form e também a todos os eventos da minha form. Se eu selecionar aqui, por exemplo, o meu text de usuário, meu text box, eu tenho acesso a todas as propriedades dele e a todos os eventos também. Vamos dar uma olhada em como o nosso formulário está funcionando. Deixa eu executar ele aqui. Muito bem, né? Está aparecendo no centro da tela, igual a gente havia programado anteriormente. E eu consigo fazer o quê? Consigo digitar o que eu quiser nos campos, né? Maiúsculo, minúsculo, caractere especial, o que eu quiser. Quando eu estou falando de login, eu quero evitar algumas coisas, por exemplo, né? Se eu estou trabalhando com usuário e senha, um dos costumes que a gente tem é colocar o e-mail como usuário. Porque se o usuário precisar recuperar a senha, a gente já manda para o usuário, que é o e-mail, então mata dois coelhos com um tiro só. Outro cenário também é deixar o usuário curto, né? Então, ao invés de eu colocar um usuário, né? Thiago.blog.br, eu só colocaria um usuário Thiago. Aí vai da escolha de cada um. Eu vou assumir aqui que o nosso usuário ele vai ser um pouco mais simples. Então, eu vou poder criar usuários, né, todos com letra minúscula, para ficar mais fácil da gente poder validar, e também com dígitos. Por exemplo, eu não vou aceitar usuários com acento, nem com caractere especial. E aí, como que eu faço para validar isso? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é eliminar a possibilidade de digitar letras maiúsculas, por exemplo, por uma padronização que eu quero fazer no meu sistema, só por isso. Como que eu mexo com isso, né? Como que eu faço isso? Quando a gente olhar aqui no painel de propriedades, deixa eu dar o stop aqui, isso. Quando eu olho aqui no painel de propriedades, eu sempre tenho que ficar atento a uma coisa. Selecionar o elemento que eu quero, modificar a propriedade ou adicionar o evento. E observar se eu estou olhando os eventos ou as propriedades. Então eu vou aqui em propriedades. Uma das coisas que a gente pode fazer, dentre essas várias opções aqui, é escolher, por exemplo, aqui embaixo eu tenho placeholder text. Isso aqui é um recursozinho bem interessante que ajuda o usuário a ter uma dica do que ele pode digitar sem ele ir pela tentativa e erro. Por exemplo, eu posso informar ele assim: digite seu usuário apenas letras ou números. Senão ele precisa ir na tentativa e erro. Aqui você já dá uma dica para aquele usuário que não tem tanto conhecimento, né, de informática, que o usuário dele vai ter letras ou números. E aí ele vai evitar de colocar um
um usuário com caractere especial, aí você vai ter que fazer a autenticação e mostrar a mensagem de erro para ele. Eu sei, no sistema de login, a gente não costuma dar muita dica do que o usuário precisa fazer. Porém, isso vai variar conforme a sua necessidade. Se o seu sistema for um sistema local, com usuários que não têm tanta aptidão para informática, talvez isso seja válido. Mas aí você vai ter que avaliar o seu desenvolvimento, tá? Dado aquela parte dos seus requisitos. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar o esquema dos caracteres. Aqui na categoria de comportamento, a gente tem essa propriedade chamada character casing, que a gente pode definir como normal. Normal significa que vai aceitar tanto caracteres maiúsculos como minúsculos. O que a gente pode fazer é colocar tudo para maiúsculo no upper ou tudo para minúsculo no lower. Outra característica interessante que a gente pode ter é definir o limite máximo de caracteres. Então, por exemplo, os meus usuários no sistema vão ter no máximo 50 caracteres. Então, eu não vou deixar o meu usuário digitar mais do que isso. Existem outras propriedades que não fazem muito sentido aqui, né? Por exemplo, o read-only, que define que esse text é apenas leitura, então eu não consigo digitar dados. Não faz sentido aqui agora, né? Porque a gente quer que o usuário digite o usuário dele. E feito isso, o que a gente faz? A gente vai em testar. Vamos executar para ver o que vai mudar no nosso text box. Tá aqui, né? Vou tentar digitar um texto maiúsculo. Estou apertando Shift e apertando a letra A. Mesmo assim, o A está saindo minúsculo. E a gente tem, quando sai o foco do mouse, a dicasinha do placeholder para o usuário digitar. Bom, o que a gente fez aqui? A gente colocou o placeholder, né? E a gente também definiu o comportamento que só letras minúsculas vão aparecer. Porém, o usuário ainda consegue digitar caracteres especiais. O que a gente vai ter que fazer? Elaborar um jeito de evitar que o usuário faça isso. Mas antes da gente fazer isso, vamos ir para uma coisa um pouco mais fácil, né? Que a gente já vai ir para facilidades do sistema. O Windows, ele tenta te ajudar, te dizendo aqui que a gente tem o foco do mouse nesse text box. Como que eu sei disso? Além do cursor estar piscando aqui, ele deixou a borda azul. A gente pode melhorar um pouco isso. Por que eu digo melhorar? Vamos imaginar que você desenvolveu um sistema para alguém e essa pessoa está com dificuldade para usar. É mais fácil você falar coisas do tipo: na onde que está com o fundo amarelo? E a pessoa vai falar: no lugar que está escrito senha em cima. Porque você já sabe que está piscando o cursor do mouse no text do senha. É mais fácil a pessoa perceber do que esse leve contorno azul. Então, o que a gente vai implementar? A gente vai implementar um jeito de quando o foco do mouse estiver sobre um determinado text, a gente vai alterar a cor do fundo dele para um amarelo clarinho, né? Nada que interfira na leitura do usuário. E também quando o mouse deixar o campo, que ele volte a ser branco no fundo. Vou fazer o seguinte: como que a gente implementa isso? Quando o mouse entra dentro do campo que ele começa a piscar e quando ele sai de dentro do text box, isso são eventos. E a gente vai ver aqui no nosso menuzinho de eventos que esses eventos estão categorizados. Então eu tenho aqui, por exemplo, ação, arrastar e soltar, chave, comportamento e foco. Quando entrar, quando o cursor entrar dentro do campo, eu tenho um evento. Quando o cursor deixar o leave, eu tenho outro evento. Então, eu vou criar um evento para tratar o enter e outro evento para tratar o leave. Como que eu faço para criar um evento aqui? Meu cursor está piscando aqui no campinho do enter, eu vou e aperto o enter. Repara que, deixa eu voltar aqui. Ele criou foco, enter, text usuário, underline, enter. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para o leave agora. Venho aqui e aperto enter.
ele criou, veja bem, o evento para tratar o enter e o evento para tratar o leave. Quando você olha o nome aqui do evento, é justamente o nome de um método aqui no nosso código por trás, né, no code behind. Aqui está a nossa validação do login que a gente fez na aula anterior. E aqui está os métodos para tratar aqueles eventos do usuário. Bom, quando eu entrar no campo, o que eu quero fazer? Eu quero trocar a cor do fundo, do text usuário. Então eu venho aqui, text usuário, ponto, back color. Então, define a cor de background de um determinado controle, no caso, text usuário. Então, back color. Eu falo que a cor vai ser igual, color, ponto. Vamos pegar o amarelinho claro, vai. Light yellow. Ele pega uma corzinha, o valor dela em hexadecimal está aqui. Vamos testar se funcionou. Se você reparar bem, espero que dê para ver na imagem, mas está contornado com azul e dentro do azul eu tenho o fundo amarelinho. Se eu clicar em senha, ele continua amarelo, né? E a minha ideia é trocar isso para branco quando perder o foco do mouse. Então a gente vai ter que implementar o nosso método leave aqui. Então, deixa eu dar o stop. Vamos fazer o mesmo esquema, né? Text color do usuário. E ao invés de eu colocar o color como light yellow, eu vou colocar como white. E agora a gente vai ter isso. Sempre que eu trocar o foco do mouse, vai funcionar dessa maneira. Então, o foco do mouse está aqui, está com o fundo amarelo, perdeu o foco, o fundo virou branco. Funcionando. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo para a senha. Vamos vir aqui na senha, propriedades, já está em eventos, né? Então, Enter, aperta Enter, criou o evento para a senha. Opa. Evento e o leave. Mesma coisa para a senha. Como é a mesma coisa, me permita copiar parte do código aqui. Então, no leave é o white e no enter é o foco. Text senha, senha. Como você não tem muita habilidade na programação ainda, eu sugiro que você digite. Eu não digitei para você não ter que ficar assistindo essa aula minutos que não vão agregar em muita coisa. Então, text senha enter, eu estou trocando a cor do text senha para light yellow. Quando ele deixar o campo, eu estou trocando a cor do fundo do text senha para branco. Tá aí tranquilinho. O que a gente poderia fazer também aqui é colocar lá em propriedades o placeholder para o usuário, né? Sua senha pessoal deste sistema. Muito bem. Vamos executar para ver como que ficou essa interface um pouquinho mais convidativa, por assim dizer, né? Então, consigo ajudar o meu usuário agora com um pouquinho mais de dicas, né, na minha interface. Então, mesmo aqui trocando, belezinha. Então, essa parte visual a gente conseguiu resolver. Outro ponto que a gente havia combinado é que o usuário não pudesse digitar caracteres especiais no campo de usuário. Como que a gente vai resolver isso? É o seguinte. Uma das coisas que a gente tem que observar aqui agora é lá na parte de eventos. Então deixa eu selecionar aqui o meu text de usuário, propriedades, eventos. Eu tenho um evento chamado keypress. Keypress. O que é o evento keypress? É quando você aperta uma tecla do teclado. Como o cursor vai estar piscando aqui, eu apertei a tecla do teclado, eu vou conseguir validar que tecla que foi apertada antes de atribuir o valor.
E esse é um truque interessante para a gente usar aqui. Então, deixa eu criar o evento kPress. Muito bem, está aqui criado. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o que o usuário digitou é letra ou dígito. Como que eu faço isso? Muito simples. Muito simples quando a gente entende o que acontece, né? Quando a gente olha os eventos, a gente verifica que tem dois parâmetros. A gente tem o sender e a gente tem o e. O sender é qual elemento que disparou o evento. No caso, meu text usuário. O e é o conteúdo que tem dentro daquele elemento que despachou o evento. Então, quando a gente bate o e aqui dentro, em um ponto, a gente já tem algumas informações. Então, como eu estou tratando o evento kPress, o e já vem com algumas coisas aqui. Por exemplo, define o caractere correspondente à tecla pressionada. Então, o que eu consigo fazer? Se eu pegar e colocar e.kchar, eu consigo descobrir qual foi a tecla que o usuário pressionou. E aí eu já vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente fala em teclas, né, considerando o teclado, não sei se você já sabe, mas todas as teclas são numeradas. Existe uma tabela que traz um código por trás disso. Então, se eu apertar o Enter, por exemplo, é um número. Se eu apertar o Backspace, é outro número. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco, porque eu vou mostrar. O que eu quero mostrar agora é como que a gente vai limitar a digitação de letras e números. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um if. Deixa eu deixar você comentadinho aqui, daqui a pouco eu volto em você. Um if. E eu vou verificar se o que a pessoa digitou é um caractere. Então eu vou chamar o char, ponto. Eu tenho métodos aqui, ó, que verificam isso para mim. Se é espaço em branco, se é dígito, se é letra, ou se é letra ou dígito, que é justamente o que eu quero. Então, é um caractere, letra ou dígito, mas qual caractere? Eu tenho que passar o parâmetro para ele aqui. O kchar me permite pegar justamente qual caractere que o usuário digitou. Então aqui eu estou verificando se for caractere, letra ou dígito. O que eu quero fazer? Eu quero avisar o usuário se ele digitar alguma coisa diferente disso. Então eu vou negar essa condição. O que significa essa negação? Significa o seguinte, vamos ler esse if. Se não for caractere, letra ou dígito. E aí ele vai executar o que tiver dentro do if. Então, se o usuário digitar o arroba, por exemplo, vai ser um caractere que é não letra ou não dígito? Sim, é verdade. Então eu vou executar o que tiver aqui dentro. O que eu vou mostrar para o usuário? Eu vou mostrar uma message box. Ponto show, vou colocar uma simplesinha agora, só para a gente testar, para a gente melhorar isso. Digite letras ou números. Digite apenas, né? Muito bem. Bom, vamos testar para ver se aqui está funcionando, né? Ok, está aqui meu sistema. A é letra, 1 é dígito. Funcionou. Vou digitar o arroba. Não deu certo. Ele já me impediu. Aí eu aperto OK e o arroba vem para cá. Então, eu avancei, mas não avancei o suficiente ainda. Então, ainda está entrando caracteres especiais. O que eu preciso fazer? Eu preciso avisar para o C# que esse comportamento que eu estou desenvolvendo aqui, ele está tratando o evento. E o que significa isso? Quando eu estou avisando para o C# que eu estou tratando o evento, ele para de executar aqui. Então, como que eu aviso o C# que eu estou tratando esse evento? Eu chamo o e, eu bato o ponto e ele tem essa propriedade aqui, handle. Acho que é assim que se pronuncia. Então, o que a gente faz? A gente fala que o handle vai ser igual a true. Estou avisando para o C# o seguinte, ó, o usuário ele não digitou uma letra ou um dígito, e eu estou tratando isso. Eu estou tratando isso como? Vou mostrar uma mensagem para ele. E aí o C# fala, tudo bem, eu não vou adicionar o que o usuário digitou no campo.
Venho aqui, deu certo, 1 deu certo, vou apertar o arroba, apenas letras ou números e o arroba não veio para cá. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer é focar uma seleção. Então, estou digitando aqui várias coisas. Aí eu apertei um caractere especial. Tem a mensagem de erro, que ainda não é uma mensagem de erro, e o cursor do mouse volta para cá. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é deixar todo esse texto selecionado para eventualmente o usuário digitar, o usuário apagar. Uma das coisas que eu não gosto de fazer é isso, porque às vezes o sistema faz esse tipo de coisa e só o último caractere que eu digitei que estava errado. E aí o programa dá mensagem de erro, volta selecionado dessa maneira e quando você vai digitar, apaga tudo que estava digitado. Mas, para fins didáticos, eu vou mostrar como que a gente faz isso, né? Eu vou chamar aqui o meu text usuário e aí eu aponto para ele o seguinte: eu tenho aqui a propriedade chamada selection start, que é onde eu vou começar a selecionar o texto. Eu vou falar que vai começar a selecionar no caractere 0, ou seja, primeiro caractere. E aonde que vai ser o final, né? Qual vai ser o tamanho da minha seleção? Text usuário, pronto. Selection length. O que é a selection length? O tamanho da minha seleção. Eu vou falar que o tamanho da minha seleção vai ser todo o texto selecionado. Então eu venho aqui, text usuário, ponto text, que é o que está digitado no campo, ponto length. Assim eu vou deixar tudo selecionado na hora que o usuário for digitar. Uma outra coisa que eu posso fazer é definir o foco obrigatório, oh meu Deus, do campo, né? Então eu posso vir aqui e chamar o método focus, que ele vai levar o cursor do mouse de todo jeito para esse campo aqui. Vamos testar. Estou aqui, todo feliz, digitei um caractere especial. Apareceu a mensagem, eu apertei OK e ele deixou tudo selecionado. Posso voltar digitando, corrigindo o meu erro, por exemplo. Resolveu. Agora, estou digitando. Percebi que eu digitei uma coisa errada, eu quero apagar, né? Então vou apertar backspace. Ele está tratando o evento que eu estou pressionando uma tecla do teclado. E o C# está vendo a tecla que eu estou pressionando, né, por causa do keychair, e ele está vendo que a tecla de backspace não é nem uma tecla de letra, nem uma tecla de número. Então ele não vai deixar eu executar essa tecla. Então eu preciso avisar o C# o seguinte: olha, a tecla backspace ela é permitida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar a nossa tecla backspace utilizando aquele recurso que eu comentei. Por exemplo, essa daqui, ó. Todas as teclas são numeradas. Isso aqui já dá uma coisa implícita dentro do C#, né? A gente pode ver aqui, ó. Várias teclas, cada uma, né? A tecla atualizar do navegador, então ela tem um número e a gente vai usar esse número aqui. A tecla do backspace é a tecla 8 do teclado. Então, a gente vai explorar isso justamente agora. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente pegar qual tecla que está digitada, ela está vindo como char, né? Só que a gente está trabalhando numa linguagem de alto nível, então a gente pode até fazer uma coisinha assim, ó. Int tecla, e aí eu faço cast para int. Ele vai pegar esse caractere, que é um keychar, já vai entender qual que é o número da tecla que eu estou apertando e vai me tratar. E aí a gente resolve aqui, ó. Se o caractere não for letra e número e a tecla também não for a 08 ou a 8, enfim. Vamos ler essa condição do if. Se o caractere que foi apertado não for letra ou dígito, eu vou executar isso aqui. Agora a gente adicionou o operador AND. O que isso significa? O operador AND ele está me dizendo o seguinte:
Se não for letra ou dígito e a tecla não for a 8, executa isso daqui. Isso vai me permitir apertar a tecla 8 sem disparar a nossa mensagem de erro aqui. Estou digitando, errei, estou apagando maravilhosamente, voltei a digitar, digitei um caractere especial, ele disparou o erro, selecionou tudo, estou digitando, errei, apaguei, ok, tudo funcionou. O que a gente pode customizar agora é deixar a nossa mensagem de erro, né? Igual a gente fez nas aulas anteriores. Então, vou até aproveitar que está aqui, né? Pegar essa daqui, tá com a linha mais esguia. Bom, ao invés do desculpe, eu vou colocar meu clássico ops. Então, o que eu estou dizendo aqui? A message box, show, ops, né? Digite apenas letras ou números, com acento, para o nosso sistema mostrar que é polido. Icon error, não é um erro tão grave, né, que a gente usa. Então a gente pode trocar o ícone para warning, para não ficar tão drástica. Nossa, o usuário cometeu uma coisa catastrófica. Não, então vamos criar níveis, né? Já existem os níveis, então vamos classificar as nossas mensagens conforme os níveis. Vamos executar. Legal, estou digitando. Caractere especial. Agora sim. Ops, digite apenas letras ou números. Agora sim. Ok, né? Bom, fomos longe hoje. Já conhecemos mais recursos, né, do Windows Form, da linguagem C Sharp. E ainda tem algumas validações para a gente fazer no login, que a gente vai explorar na próxima aula, para essa não ficar tão longa. E isso aí, né? Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Obrigado e até mais.